Voltamos a apresentar Rádio, emoção além da visão. Neste bloco, você vai conhecer a trajetória de vida do secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, Antônio José do Nascimento Ferreira. Oh, que saudade imprudente, no meu peito martelando. O Brasil não imaginava que um dia, em São José do Egito, no sertão pernambucano, o rádio influenciaria a vida de alguém que descobriu que, além de ser um simples aparelho, o rádio tinha vida e era capaz de transformar o mundo de quem o ouvia. O rádio foi o veículo de comunicação fundamental para transformar um simples garoto cego no maior personagem da política nacional para pessoas com deficiência do país. O secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, Antônio José do Nascimento Ferreira. Desde muito cedo eu sempre fui muito ligado em rádio, né? Já ouvia os programas das emissoras que chegavam lá na minha cidade, acompanhava todas as notícias, gostava muito dos programas de música, aprendia as músicas. Eu lembro que na minha casa tinha um rádio grande, ainda daqueles assim de caixa de madeira, e eu subia na cadeira para poder mexer na sintonia do rádio, assim, na frequência, vindo aquelas vozes, e aí daqui a pouco eu já sabia o nome de todos os locutores, o horário dos programas de cada um. E quando meu pai me perguntava sobre determinado programa, eu sabia a hora que passava e ficava atento para avisar para ele não perder a programação. Desde os 5 anos de idade, Antônio ouvia o rádio com muita atenção. O que não compreendia, sempre perguntava, como fala o pai dele, o aposentado José Ferreira. Desde pequeno, eu tinha um rádio em casa e o meu sogro tinha outro rádio. E naquela época, que não existia, era quase só rádio. E ele gostava muito de ouvir rádio e prestar pessoas, ficava atento que não largava do rádio, ela ali só atento ouvindo. Portanto, foi uma das missões dele melhor, porque ele perdeu a visão com 5 anos e a missão dele era ouvir rádio. E fazer perguntas, aquilo que ele ignorava, ele perguntava a mim o que significava, o que era aquilo, porque eles tinham falado aquilo ali, às vezes coisas que ele não entendia, me perguntava. Aos 7 anos, enquanto o avô trabalhava na roça, o pequeno Antônio ouvia as informações para repassar para ele quando chegasse em casa. O avô dele, que era meu sogro, ia para a roça e deixava na casa do meu sogro um rádio, ficava na sala e ele ficava ali encostado numa mesinha ouvindo o rádio e guardando em si aquilo que ele achava interessante. Falava para meu sogro. Tinha muitas coisas que o meu sogro perguntava, o avô dele perguntava, ele sempre tinha uma notícia para dar. Uma história que eu ouvi, qualquer coisa ele já falava. Ele era um menino toda a vida muito cuidadoso com o que falava, com o que aprendia. Ele era uma pessoa interessante. O rádio acompanhou Antônio nas várias fases da vida, inclusive no casamento, como diz a esposa dele, Isaura Nascimento. Desde que eu conheço, ele sempre foi assim, uma pessoa assim, muito voltada, né? Muito ligado mesmo de comunicação. E, especialmente, eu sempre digo assim, não só me casei com ele, mas me casei com o rádio também. Porque Antônio realmente, ele sempre está, né, ali ouvindo o rádio, sempre ligado com o rádio. Fazia coleção, né, de modelos de rádio. Segundo a ministra da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Maria do Rosário, Antônio tem se destacado como um importante líder na garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Ele é um exemplo de inserção que nós desejamos que cada cidadão brasileiro, cidadã conheça, seja pessoa com deficiência ou não, como um exemplo de participação política consciente e luta. Um verdadeiro líder de uma causa e dos direitos humanos. Nós temos participado juntos de muitas reuniões com ministros, com autoridades de vários poderes, e o nosso papel, e o meu papel, especialmente como ministra, é abrir as portas para que a equipe, coordenada pelo Antônio José e ele próprio, possa dizer da realidade das pessoas com deficiência no Brasil. Isso faz toda a diferença. A ministra destaca ainda algumas características de Antônio José. Uma pessoa articulada, que se preocupa com o Brasil como um todo, que está atento às necessidades das pessoas mais humildes
e que está conseguindo ativar em cada estado brasileiro formas de organização nos governos estaduais e nos governos de um modo geral para a proteção dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Também, no contato com as demais causas que nós trabalhamos aqui, ele demonstra que a pessoa com deficiência tem que estar inserida em um contexto amplo de defesa dos direitos humanos em todas as áreas. Isso é absolutamente importante. Uma pessoa que é protagonista, que não diminui essa causa, mas que amplia essa causa, um lutador. O presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, Moisés Bauer, destaca a importância de Antônio para as pessoas cegas e de baixa visão. O Antônio José é uma pessoa com deficiência visual e que teve a sua educação numa instituição de pessoas com deficiência visual, teve todo o trabalho dentro do movimento de pessoas cegas, dentro de uma instituição, no caso a Associação Pernambucana de Cegos. Chegou à presidência da Organização Nacional de Cegos do Brasil e hoje ele, estando num cargo de relevância nacional, ele tem condições de levar toda a bagagem que ele adquiriu, sendo uma pessoa cega que viveu o movimento de pessoas cegas. Isso, sem dúvida, vai permitir que as políticas que ele vai desenvolver, que vai ajudar a construir lá, estejam bem afinadas e indo ao encontro do que realmente as pessoas cegas no Brasil necessitam. A diretora de políticas temáticas da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Crossara, fala que é satisfatório trabalhar com ele. Ele consegue fazer com que a gente consiga, mesmo nas piores adversidades, mesmo nas maiores resistências, mostrar um outro lado, que as pessoas entendam que o mais importante são as pessoas mesmo, né? Ele consegue fazer com que fique mais natural a deficiência, que seja uma característica da diversidade, mas não uma característica pesada, mas uma característica leve e que é possível conviver com isso, que é tranquilo e que basta que a gente faça, cada um a sua parte, para que a gente consiga que a política pública seja para todo mundo e bem inclusiva, bem humana. Ele é, antes de tudo, um ser humano fantástico. Mesmo depois de um dia corrido e de uma agenda bastante cheia, ao chegar em casa, Antônio não dispensa atenção para o companheiro de tantas histórias. O meu contato com o rádio é diário. Eu durmo com o rádio debaixo do travesseiro, acordo com o rádio debaixo do travesseiro. Na maioria das noites o rádio fica a noite inteira falando. Então às vezes eu até sonho com a programação do rádio. Então o rádio para mim é muito próximo. Enquanto eu estou tomando banho eu estou ouvindo rádio. Enquanto eu estou na cozinha preparando alguma coisa eu estou ouvindo rádio. E só desligo o rádio quando eu saio de casa. Então é sempre ouvindo notícia. E quando eu canso de notícia, ouvindo uma boa música. Mas sempre em contato direto com o rádio. Ele também atribui as conquistas ao amigo inseparável. Muitas das minhas conquistas vieram do rádio a partir das informações, né? O rádio ele permite que as pessoas tenham uma quantidade de informação muito grande, porque ele traz vários assuntos, vários temas, notícias, atualidades, ele traz assuntos referentes à cidadania, utilidade pública. E assim, muito do que eu sou hoje eu devo ao rádio, devido a ter conseguido acumular ao longo do tempo muitas informações. Nas horas vagas em casa ou entre os amigos, Antônio é o poeta, o músico e o cordelista. Para todos que nos ouvem, ele é exemplo de que o rádio é um grande companheiro nas conquistas de muitos brasileiros. Vou lhes falar do veículo que tenho grande paixão, para mim mais eficaz, que há na comunicação, que dá vista sem ter vista. Aqueles que não têm vistas, lhes garante a visão. Digo com contentamento o que já mencionei. Rádio, o maior invento da humanidade, eu sei. Para mim ele é tudo. Pelo rádio meus estudos um dia iniciei. A maior surdez é a da visão, a maior cegueira está na voz. Mudo é teu preconceito velado que cai sobre nós. A Faculdade Joaquim Nabuco apresentou Rádio, Emoção Além da Visão. Um trabalho de conclusão de curso de jornalismo das alunas Emanuele Carneiro, Keila Fidelis e Nádia Medeiros. Orientação, Éden Pereira. Trabalhos técnicos, J. Maurílio. Então rádio é isso, é emoção além da visão. A maior surdez é a da visão, a maior cegueira está na voz.
Mudo é teu preconceito velado que cai sobre nós.